suas Bíblias nesse momento, no livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Mais uma vez eu agradeço a presença dos nossos visitantes, são muito bem-vindos no nosso meio, voltem sempre, que o Senhor tocar em vossos corações. Nós vamos meditar nessa manhã, irmãos, sobre o tema: a tua fé te limita nas duas proposições de Satanás? A tua fé te limita nas duas proposições de Satanás? Leiamos então o capítulo 1 de Jó. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o torno de 7 dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de touros, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus à toa? Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu no dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio de espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda estes falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe,
e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Continuando no 2. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na sua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Até aí, irmãos, está de bom tamanho. Sem dúvida nenhuma, uma história que os irmãos conhecem bem. Mas eu gostaria de meditar com os irmãos sobre as duas proposições, podemos falar sobre duas teses, que Satanás traz diante de Deus, e que envolvia particularmente a vida de Jó. Quais são essas duas teses? Quais são essas duas proposições? A primeira que ele faz é que o ser humano não é possível que tenha uma fé verdadeira, sincera diante de Deus, quando as coisas não prosperam. Ou seja, quando a vida do indivíduo ela não é próspera, materialmente falando e familiarmente falando. Quando as coisas suas não se multiplicam, quando a sua colheita não produz o que ele espera, quando o seu trabalho não traz aquilo que ele espera, quando a sua família também não está sendo próspera. Essa é a primeira tese de Satanás diante de Deus. Não é possível haver uma pessoa sobre a face da terra que tenha uma fé sincera quando não há prosperidade na sua vida. E com essa tese ele desafia Deus em relação à vida de Jó. Qual é a segunda tese? Que o ser humano só é sincero, fiel e temente a Deus quando a sua saúde é perfeita. Essas são as duas teses de Satanás diante de Deus, que envolviam a vida de Jó. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. Na verdade, essas duas teses não se limitavam à vida de Jó. Só a gente parar para pensar um pouquinho. O que Satanás está propondo diante de Deus é que a humanidade, a criação de Deus, é caída e não retém sinceridade de forma nenhuma diante de Deus. Que nenhum indivíduo sobre a face da terra consegue manter uma fé sincera se está tudo ruim na sua vida. Só se estiver tudo bem.
que Satanás está tentando fazer aqui, muito interessante, eu vi um comentário do pastor Delci sobre esse texto, que é uma coisa assim, que faz a gente pensar, né? Se as duas teses de Satanás estivessem certas acerca de Jó, e mais amplamente falando da humanidade, valeria a pena Deus mandar o seu filho correr por nós? Sim ou não? Sim ou não? Não. Se as duas proposições dele estivessem certas, para que Deus ia mandar o seu filho à terra se não ia achar fé? Uma fé verdadeira que independesse das coisas materiais, da prosperidade material e da boa saúde. Paulo fala assim: esperamos em Cristo, somente para este mundo somos os mais miseráveis de todos os homens. E o que Paulo está ratificando é justamente, se as duas teses de Satanás estiverem certas, nós não merecemos o amor de Deus manifestado na cruz do Calvário. Nós, que eu estou falando, humanidade, né? E eu quero te fazer entender o quanto a firmeza de Jó foi importante para a nossa salvação. Estão entendendo? Porque a fé de Jó venceu a primeira proposição de Satanás e também venceu a segunda. E o que Jó mostrou para Deus? Sim, vale a pena o seu amor pela humanidade, porque existem pessoas que são sinceras na sua fé. Mas o que me fez parar e escrever esse sermão, irmãos, é a minha preocupação o quanto hoje, dentro do meio evangélico, a boa parte da fé evangélica se resume nessas duas proposições de Satanás. O quanto a fé evangélica que vivemos hoje se resume às duas proposições de Satanás. A quantidade de pessoas que eu já vi, os irmãos também já devem ter visto, se desviarem do caminho de Cristo por causa de falta de prosperidade pessoal ou por um abalo de enfermidade. Só sigo a Cristo se tudo estiver bem. É a fé situacional. Meu Deus é maravilhoso porque eu estou sendo abençoado. Aí quando o mal vem, esse Deus não merece a minha adoração. Que Deus terrível é esse? Vou dizer para os irmãos: uma pessoa dessa não é convertida. Uma pessoa dessa não é convertida. Mas vamos para a nossa seara, que eu não quero falar tanto da fé evangélica, mas a fé de Jó é uma vacina para cada um de nós. Para cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo nos avisou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. A fé evangélica verdadeira não se resume a uma prosperidade pessoal nem de saúde. Não se resume isso. E a minha preocupação, enquanto, por exemplo, o chamado Evangelho da Prosperidade faz tanto sucesso no nosso meio. Como púlpitos de igreja estão sendo ocupados por pessoas que só pregam para essa vida aqui. É uma fé do aqui e agora, sendo que o sacrifício do Filho de Deus foi para nos conceder vida e vida eterna. Quando tudo aqui estiver ruindo, eu tenho uma esperança.
tudo pode ruir ao meu redor, minha família pode ser perdida, meu emprego pode ser perdido, meu sustento pode ser perdido, meus bens saqueados, minha saúde ruir. Mas a minha esperança na vida eterna não pode ser abalada, porque ela foi prometida para aquele que venceu por mim na cruz do Calvário. Não depende de mim, depende da minha fé nele. Mas foi ele que conquistou isso por mim na cruz do Calvário. Essa é a esperança evangélica. Essa é a esperança evangélica. Que faz a nossa fé, irmãos, dar um salto, que ela não fica agarrada aqui, olhando para o chão, agarrada a essa materialidade, como muitos estão. Semana agora passada, a irmã Daniela mandou um vídeo sobre a execução de crentes no Oriente, e ela colocou uma preocupação dela, que ela tem visto muito isso. Por acaso, na semana, eu li um artigo de 2 advogados que são crentes do Rio Grande do Sul, falando de uma aldeia em Uganda. 70 pessoas, essa semana agora passada, 70 cristãos foram mortos por muçulmanos. Onde os irmãos viram isso na mídia? Em compensação, nessa semana passada agora, a mídia, sem saber, a mídia principal começou a querer empurrar um acontecimento de um ataque a um terreiro de Umbanda a algum evangélico que fez aquilo lá, que botou fogo no terreiro lá. E o sabe tudo do jornalista ainda fala assim, fez teologia inclusive dele, que ele fala assim: Deus não quer saber disso, Deus não tem certo ou errado. Aí destila o veneno dele lá para um monte de gente que está ouvindo. Desconfie da pessoa que diz que existe uma religião certa. Diz lá o conhecimento dele profundo de teologia. Eles não sabiam nem a intolerância. Não sabem se foi um curto-circuito no local que pegou fogo, pode ter sido. Já falam que é intolerância. E já começam a jogar por evangélico. Foi alguém evangélico que foi lá e botou fogo. Não sabe nem o que aconteceu. Não sabe o que aconteceu. Aí entrevistam lá a dona do terreiro e dão espaço para um terreiro. Sabe quantas mortes aconteceu lá? Graças a Deus, nenhuma. Sem dúvida nenhuma, a nossa fé não nos conduz a atacar ninguém. Sem dúvida. Mas a nossa fé depende de uma verdade revelada em Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa bandeira nós temos que erguer em alto. Mas tomou lugar. Onde que os irmãos ouviram falar das 70 mortes no África? No Oriente, essa é uma realidade recorrente. Vidas de irmãos nossos que congregam assim, igual a gente aqui, sendo ceifadas, sabe por quê? Porque falam assim: eu creio em Cristo. Só por isso, só por falar eu creio em Cristo. Olha, irmãos, não precisa ir muito longe, não. Quantos irmãos perdem o seu trabalho só por falar eu creio em Cristo? Quantos irmãos são perseguidos no ambiente de trabalho só por causa da sua fé? Quantos irmãos são perseguidos no seu local de moradia, por vizinhança, só porque sabem que são crentes? E se a nossa fé não nos sustentar no momento de perseguição, vai sustentar o quê? Vai se falar em prosperidade lá na fé do Oriente, em que se você declarar, você tem a sua cabeça decepada? E prosperidade
verdade é essa. Então, irmãos, a nossa fé não depende disso. Mas eu gostaria de observar com os irmãos alguns detalhes da fé de Jó, citadas tanto aqui como no Novo Testamento, que nos diferenciam, que nos fazem superar as duas proposições de Satanás diante de Deus acerca de Jó e acerca de nós todos. Primeiro, nós superamos as duas teses de Satanás quando nós temos uma vida reta, sincera, diante de Deus. Não existe uma pessoa, quando declara, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, que não demonstre isso de forma prática na sua vida. Não existe isso. Eu sou crente em Jesus Cristo, mas faço tudo as mesmas coisas que o mundo faz. Está declarando na sua boca só, não é? Não é. No versículo 1, capítulo 1, lá de Jó, nós lemos o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem o quê? O que mais? O que mais? E que mais? Aí que está o ponto. Aí que está o ponto. A fé de Jó era sincera e reta. E o que isso transformava de forma prática a sua vida? Desviava-se do mal. Mal aqui é pecado. Mal aqui é pecado. O pastor Dileucia contava uma coisa muito interessante. Ele teve uma crise quando era jovenzinho em relação à sua conversão, né? E ele foi procurar o pai dele, o pastor Dileucia, perguntando assim: eu não sei, pai, se eu sou realmente convertido. O pastor Dileucia falou assim para ele: você quer saber se você é convertido realmente? Como é que você se relaciona com o pecado? Você gosta de pecar? Ou você se entristece todas as vezes que você peca? E você se mantém longe do pecado? Aí ele respondeu: eu não me entristeço, eu não consigo pecar diante do Senhor. Então você não é convertido. E o que o pastor Dileucia falou para o pastor Dileucia, na época não era pastor, seu filho, né? Serve para todos nós. Um ponto para saber se realmente você é convertido no Senhor é como você se relaciona com o pecado. Você gosta de pecar? Gosta de estar ali na lama do pecado? Gosta de estar se aproximando ali, rodando no poço, como a gente fala? O pastor Dileucia também falava: quem muito roda no poço, o que acontece? Chega uma hora que cai lá dentro, né? Você gosta? Você tem que revisar a sua conversão, porque um convertido de verdade se afasta do pecado, abomina o mal da sua vida. Mesmo quando algumas fraquezas na sua vida vêm, ele luta contra essas fraquezas com toda a sua força e com a força do Espírito Santo que você é, e vence. Porque o indivíduo não vence por si só. Capacitação do Senhor. Ele nos capacitou para vencermos o pecado. Então, na prática, uma fé que vai além dessas proposições de Satanás, que depende da prosperidade, que depende da saúde, é uma fé, justamente, irmãos, que não se traduz em negociar com o pecado, que não se limita em negociar com o pecado, mas se afastar na prática do mal. Quando o mal chega para você, você já começa: opa,
E esse chegar, nós sabemos que a Bíblia ensina muito bem isso, né? Pode vir de fora, ou pode começar aqui, ó, que é a tal da concupiscência, né? Que é o desejo carnal que começa aqui no coração, que você tem que vir e cortar esse desejo antes que ele tome conta da sua vida e gere o pecado. Se você realmente é sincero, você já venceu as limitações que Satanás disse que a nossa fé teria. E se você é sincero, você se desvia do mal na sua vida. Outra coisa, Deus, a sinceridade na nossa fé, ela não é validada por homens, mas pelo próprio Deus. Não, eu sou sincero porque o irmão Ricardo diz que eu sou sincero. Não, eu sou sincero na minha fé porque o irmão Edson diz que eu sou sincero na fé. Eu sou sincero na fé porque a irmã Alessandra diz que eu sou sincero na fé. Quem pode avaliar a sua fé é o indivíduo, e quem avalia acima de nós a nossa fé é o objeto da nossa fé. Quem é o objeto da nossa fé? Deus. É Ele que avalia o tamanho da nossa sinceridade diante dele. E aí traz uma responsabilidade, né? Nossa, maior. E vivermos uma boa consciência diante de quem? Diante de Deus. No versículo 8 desse capítulo, nós temos assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Quem estava dando testemunho acerca de Jó? Deus. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e na prática desviando-se do mal. Então, quem dá um ok à nossa fé não é homem nenhum, mas é Deus, porque você deve a resposta da sua fé a Deus e não a homem algum. Ah, mas pastor, nós temos que dar testemunho aos homens. Não se preocupe com isso, porque quando você é sincero diante de Deus, naturalmente você dará testemunho diante dos homens. Porque sincero diante de Deus é muito mais elevado do que sincero diante dos homens. Vai? E certamente, se você dá bom testemunho diante de Deus, dará bom testemunho diante dos homens. Naturalmente. Não preciso se preocupar com isso. Tenha uma boa consciência diante de Deus. Jó tinha. Por isso que ele venceu as duas proposições satanás na sua vida. Outra coisa, Deus, outro detalhe da fé de Jó que nós precisamos imitar para vencer essas duas proposições de Satanás é termos uma fé perseverante. E aí eu vou no Novo Testamento, onde Tiago cita Jó como exemplo para nós. Carta de Tiago, capítulo 5. Logo depois de Hebreus. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 11. Tiago está ensinando a igreja a ser paciente. E olha só o que ele escreve para a igreja: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Essa palavra paciente aí, do grego, é upomone, que significa perseverança, ou seja, a capacidade de permanecer de pé
quando as coisas são contrárias à nossa vida. Entende por que Jó é citado aqui no Testamento? Teve muita coisa contrária à vida de Jó. Convenhamos, né, irmãos? Convenhamos, sejamos sinceros. De repente, numa sequência, acabou gado, acabou trabalho, acabou sustento. Para finalizar, acabou casa, acabou filhos, acabou a família. Não estamos satisfeitos. Satanás recebe permissão do Senhor de tirar a saúde. É bom ficar sem saúde? Não. Não. Às vezes a gente tem coisa simples, como tive essa semana passada agora. A gente fica chateado, se sentindo mal, não é verdade? E diz a Bíblia que Jó foi contaminado com uma chaga tão ruim, tão terrível, que ele pegava um pedaço de telha, diz a Bíblia, do pé até a cabeça. Telha para se coçar sentado nas cinzas. A ponto da esposa dele chegar e falar assim: amaldiçoa esse Deus, não morre, está que você está aí, amaldiçoa esse Deus, não. Isso é uma fé persistente, isso é uma fé persistente. Eu fico pensando o seguinte, a Ana falou aqui para mim, ela tem uma crise, tive febre ainda ontem, crise de tosse. A Ana falou assim: como é que você vai dirigir e pregar desse jeito? Eu falei: o Senhor vai dar um jeito. Vou capacitar, estar à frente. Estou com saudade, mas botei ela para dirigir. Falei: não estou com saudade de dirigir, o Senhor vai legal. O Senhor vai segurar, dá um jeito. Às vezes a gente fica com uma coisinha assim, mas já fica. Sou exemplo para ninguém, não. Tem minhas falhas, minhas fraquezas. A gente fica com uma dorzinha de cabeça. A primeira coisa que a gente pensa é voltar à igreja. Dorzinha de barriga, voltar à igreja hoje não. Probleminha. Como pastor, eu gostaria de ver os irmãos suportando as dificuldades dessa vida, mas suportando servindo. Suporte servindo. Irmãos, essa vida aqui não é feita de coisas boazinhas. Guarda essas coisas boazinhas lá no céu. Não adianta, irmãos. Mesmo que você fuja do seu problema hoje, no seu local de fuga, algum problema vai te achar. Mesmo que você ache que tem um ideal de lugar, de fuga, um ideal de... vai te achar no problema. E se sua fé depender disso, você vai ficar no meio do caminho. E vai se limitar às duas proposições de Satanás e não vai agradar o Senhor. No meio de tanta tristeza, sabe o que Jó fez? No meio de tanta dor, sabe o que Jó fez? Adorou. No meio do pior momento da sua vida, sabe o que Jó fez? Já disse para os irmãos, a adoração é uma atitude interior de comunhão com Deus, que excede todo o entendimento e que não depende de circunstâncias.
dentro do seu coração. Olha o que diz lá no versículo 20 a 22, do capítulo 1 de Jó. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça e se lançou em terra. E o que? As três coisas que ele fez primeiro mostrou o quê? Alegria. Estava muito alegre. Tristeza profunda. Simbolismos de tristeza profunda da alma. Adorou e disse, olha a convicção de fé. Convicção não pode nos faltar. Convicção de fé. E disse, nu saí do ventre de minha mãe. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Fico vendo quantos hoje em dia declaram bendito ao nome do Senhor, porque está tudo bem na sua vida. E quando a coisa ruim, maldito esse Deus, que Deus é esse? Como é que pode esse Deus fazer isso comigo? Isso não é fé. Fé circunstancial não é fé. Fé é essa aqui. No pior momento da nossa vida, adore o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tinha, e o que eu tinha foi dado pelo Senhor. Como Ele deu, Ele também pode tirar. É tudo pertence a Ele. Convicção. Convicção de fé. Outra coisa sobre essa fé perseverante é que ela espera o fim que o Senhor deseja dar nessa vida. Uma coisa é o fim que nós queremos. Obviamente, quando a gente está passando por uma tribulação, a gente deseja, né, que passe o mais rápido possível. Não é verdade? Passe o mais rápido possível. Esse desejo é natural nosso. Mas acima desse desejo, tem que ter uma fé que nos faça confiar que o Senhor está cuidando de tudo. Uma das coisas que eu mais ouço hoje em dia é que Deus está no controle. Está mesmo. Está mesmo. Ou você diz isso só da boca para fora? É fácil dizer Deus está no controle porque está tudo bem. E quando tudo vai mal, Deus também está no controle? Está ou não está? Tem que estar. Tem que estar. Porque tanto de um lado como do outro, Deus deixa de ter o controle dele? Claro que não. Claro que não. Então a nossa fé é perseverante, igual de Jó, quando nós nos colocamos diante de Deus e esperamos o fim que Ele deseja nos dar. Ele vai dar um fim. Eu estava pensando, né? Quando nós não somos vitoriosos nessa vida? Para pensar. Quando nós não somos vitoriosos nessa vida? A gente peca. Porque se permanecermos fiéis em tudo, a pior coisa que pode acontecer nessa vida de cada um de nós, que é a morte, ela vai ser um momento de vitória para cada um de nós. Então nós vamos acordar na realidade celestial, olhando face a face o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, até a pior coisa que pode acontecer conosco nessa vida, está garantida a vitória. Como nós não vamos nos ater a esse poder, a essa ação de Deus na nossa vida, tão poderosa, e como nós não vamos passar pelos problemas aqui, esperando o Senhor. Preste bem atenção lá em Tiago,
capítulo 5, versículo 11, Tiago lembra que duas coisas não faltam para nós durante esse processo. Olha só que coisa interessante. Tiago 5, 11, que nós lemos, lá no finalzinho, ele diz assim: ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Qual foi o fim da vida de Jó? Foi boa ou foi ruim? Jó certamente não esperava que Deus lhe deu, mas ele esperou o fim que o Senhor lhe deu. Entendem a diferença? Mas olha só o que aconteceu, mas ele não esperava isso. Ele não esperava isso. Ele só esperava o fim que o Senhor iria lhe dar. E durante todo esse processo, Tiago ainda lembra que não faltou duas coisas, ou não faltaram duas coisas: bondade e misericórdia do Senhor. Espere o fim que Deus vai dar na sua vida. Espere. Tenha certeza que durante esse processo não faltará misericórdia e bondade. Ele diz assim: porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Fui ver essa palavra piedoso, ela conflita muito com misericórdia, né? Eu vi para a melhor tradução é bondade mesmo, benignidade da parte de Deus. Não faltará. Por último, irmãos, uma fé perseverante que tenha uma convicção de dependência e submissão a Deus. Fé perseverante não existe sem dependência, sem submissão ao Senhor. Lá no versículo 9 e 10 do capítulo 2 de Jó, olha só que coisa interessante. Diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Ou seja, o que você está dizendo é loucura. O que você está dizendo é loucura. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Quem é submisso e dependente de Deus, não espera em Deus ter somente uma vida que vai tudo bem, mas também continua sendo dependente e submisso quando tudo vai mal. Isso é uma fé perseverante. Deixa eu abrir um parênteses aqui para os nossos jovens, né? Que vão se casar, estão namorando, que estão analisando, né? Já disse aqui que no momento do namoro, um parêntese mesmo, não tem nada a ver com a mensagem, mas me veio à cabeça, eu tenho que comentar isso aqui. Então, no momento do namoro, cuidado, avalie. O momento do namoro é o momento de avaliação. Momento de noivado ainda é momento de avaliação. Se a pessoa que está do seu lado só quer passar ao seu lado por coisas boas, quando a coisa ruim vem, o outro já larga de mão e já vai viver a sua vida. Tem sinais disso, viu? Abra os seus olhos. Olha o que a mulher de Jó fez. O que Jó falou para ela? Engraçado, em outras palavras, né? Você viveu comigo os bens que Deus deu. Agora que Deus está dando mal, você não quer viver comigo? Abra os nossos olhos. Dá para perceber isso durante o namoro e durante o noivado, antes de chegar ao casamento. Porque se já deu sinais nesse relacionamento inicial,
Cuidado depois. O casamento não vai mudar, né? Mas, irmãos, a verdade é que não existe fé perseverante sem submissão e sem dependência do Senhor. E ser submisso e dependente independe de circunstâncias. Não é só quando tudo vai bem, não é só quando as coisas estão progredindo, as coisas estão prosperando. Quem é realmente sincero diante do Senhor, mantém a sua perseverança e a sua fé, sendo submisso e dependente em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Concluindo essa longa mensagem, mas acredito que Deus falou profundamente ao nosso coração. Sejamos aqueles que replicam a fé de Jó. Aqueles que dizem até hoje para Deus: vale a pena o seu amor por mim. O seu amor por mim manifestado na cruz do Calvário valeu a pena. Porque a minha fé no Senhor não depende de circunstâncias na minha vida. O Senhor certamente irá se alegrar de nossas vidas e nos colocarão como pilares de fé para esse mundo. Vejam bem, Jó era um homem no meio de uma realidade toda, e esse homem agradou a Deus, e através da fé desse homem, Deus viu sim que valia a pena continuar no seu plano de salvação para toda a humanidade. Sejamos como ele e vençamos as duas teses de Satanás. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar